Portanto, esta será a pior época do ano ou não há pior nem melhor? Sim, dependendo do tipo de patologias que as pessoas tiverem, é das piores épocas do ano para as doenças da família dos reumatismos. Sendo que os portugueses sofrem muitíssimo de reumatismo. E isso também é uma característica que tem a ver com a geografia do país. Claro. Temos uma costa muito grande, exposta ao vento, ao frio e à umidade. Em critérios de medicina chinesa, reumatismo é a penetração do vento, frio e umidade no organismo. E nós, portugueses, todos, Estamos sujeitos, não é? estamos sujeitos e pensa-se que é uma questão de carga hereditária, portanto, em critérios de pensamento de medicina convencional ou de ciência, pensa-se que o reumatismo dos portugueses, que é maior do que a maior parte dos países da Europa, é graças ao facto da carga genética, mas a medicina chinesa pensa que é porque vivemos todos expostos para o vento que vem do mar. Portanto, o vento úmido, que nesta altura do ano, como é evidente, vai piorar. Pedro, como é que afeta diretamente a nossa saúde e o que é que afeta e de que modo é que nós podemos também fazer prevalecer a nossa saúde, de modo a impedir que sejamos tão afetados pelo frio? Vamos estar encasacados? É de facto Também. importante as pessoas protegerem-se do frio e da umidade. Evidentemente, todas as pessoas que tiverem forma de se aquecerem de maneira natural, por exemplo, com lareiras que fazem evaporar a umidade de uma casa, é super bem-vinda. Evidentemente, as pessoas que infelizmente não são a maioria, que têm possibilidade de ter em casa um aquecimento central, que seca, portanto elimina a umidade da casa, é muito melhor. Mas é preciso perceber que há aqui um fenómeno que é como que uma espécie, é como que um efeito de magnetismo. Este frio e umidade não é só um estado, é também uma questão de energias. Como num magneto. Um magneto, se nós pusermos um magneto por baixo da mesa que está aqui e pusermos um metal em cima, ele faz deslocar esse metal, ou seja, atravessa as matérias. Tal como as ondas rádio. Não é? Existe um campo de energia criado pelo inverno, que é nefasto às pessoas que têm tendência para fazer reumatismo. Uma receita que eu costumo dar para quem pode é fazer uma semana de férias num país quente. Ora, seria Que é o ideal, suficiente? Com a não é? crise agora, realmente não há, faz uma diferença muito grande, porque cortam o mal do inverno com uma semana de ligação do frio, umidade e vento. As três coisas juntas. Essas três coisas juntas. Claro que é muito importante no inverno as pessoas protegerem-se do frio. Os antigos portugueses, as nossas avózinhas, tinham razão quando diziam que não devíamos andar descalços, senão sofríamos da garganta. Exatamente. Curiosamente, em critérios de medicina chinesa, justamente porquê? Para a medicina chinesa, bom, na prática as pessoas ficam doentes por autoimunidade. É assim, o reumatismo é uma doença autoimune. As defesas agridem as articulações, as próprias defesas. Como é que o nosso corpo reage, A medicina então? chinesa diz que isso acontece por falta de energia do rim. É o rim que deve combater a energia do tipo frio. E o meridiano do rim começa na planta do pé e termina na garganta. A ponto de que, se nós quisermos fazer uma anestesia para amigdalites, para tirar as amígdalas, que é uma coisa que se faz em acupuntura, colocamos agulhas e depois o doente não recebe nenhuma anestesia e é possível extrair as amígdalas ao doente sem dor. E as agulhas são colocadas sobretudo nos pés, curiosamente. Ou seja, tem a ver com pés frios, mais reumatismos, mais amigdalites, mais infecções de otorrino, mais tendência para as pessoas se constiparem, engriparem, etc, etc, etc. Para evitarmos contrairmos este tipo de patologias, a prevenção deve iniciar-se quando somos crianças? Bom, evidentemente a prevenção é sempre. O melhor das doenças é não as ter. Evidentemente que no inverno é importante as pessoas protegerem os pés e as costas. As pessoas que têm que viver com o frio que não têm escolha, à noite é importante aquecer os pés antes de ir para a cama. Ir para a cama com os pés quentes. Uma mesinha antiga, conhecida também dos portugueses e que é altamente eficaz, é pôr os pés dentro de água quente com sal. O sal tonifica a energia do rim também, o que contraria a tendência para o reumatismo. Por alguma razão, enquanto não temos os pés aquecidos, não conseguimos adormecer tão bem, de certeza, tão depressa, não é? E as pessoas intuitivamente sabem que o calor os protege, do género, as pessoas que sofrem de doenças reumatismais e têm dores de costas, etc, etc, são as mais frequentes, quando a tomar duche, pegam no chuveiro e quente põem na zona que lhes dói. É a intuição que faz com que a natureza sozinha descobriu
que vai aliviar a dor, ali e atenção, não é? vai aliviar a dor e vai-lhes fazer bem. E ali na zona renal aumenta a energia renal, uma energia que os chineses chamam de tipo Yang. Na China fala-se esta dicotomia Yin-Yang. Yin é frio, Yang é calor. Portanto, o Yang, o calor, vai contrariar o frio. Portanto, introduzir um pedacinho de energia do tipo Yang facilita contraria a tendência para fazer infecções no inverno. Sim. E para as doenças do tipo reumatismal agravarem. Será que a água quente é também uma boa solução? Ajuda bastante e uma coisa que poderia ajudar os reumáticos seria não pô-lo só nos pés, mas pô-lo um pouquinho nas costas, na região lombar, porque vai aquecer os pontos que tonificam o meridiano do rim e que ficam na planta dos pés e, sobretudo, nas costas. A acupuntura pode ajudar-nos? A acupuntura e a fitoterapia chinesa são chaves fundamentais para fazer com que as pessoas melhorem do reumatismo e tem uma grande virtude, é que ajuda pela causa. Como assim? Há pouco disse que a ciência já demonstrou cientificamente que isto é um fenómeno de autoimunidade. E a acupuntura e a fitoterapia chinesa equilibram a imunidade. Quando falamos em autoimunidade, para quem não percebe, lá em casa é uma reação do próprio corpo a uma agressão que recebe, não é? Sim e não. Realmente, a agressão de frio baixa o global das defesas. Com o global das defesas, a imunidade funciona mal. A comparação mais correta seria o fogo amigo, como numa guerra. Sim. Ou seja, são aquelas balas que foram disparadas pelo nosso exército e que matou as pessoas do nosso lado. As pessoas do nosso lado, o fogo amigo. Ora bem, como é que isso acontece? São anticorpos errados. Os anticorpos são armas de defesa do nosso organismo que se destinam a agredir os nossos inimigos e que, na verdade, vão agredir o nosso próprio corpo. Neste caso, a superfície da cartilagem. É isso que faz, a posteriori, aqueles fenómenos que nós vimos todos, das pessoas que, com frequência com pessoas de idade, tiveram mais tempo para deixar artrosar o corpo, as articulações ficam deformadas. Se nós olharmos para as mãos das pessoas de idade, em grande quantidade vamos ver articulações que estão grossas e com os dedos tortos. Sim. Ficam calcificadas, é exatamente dizer que é isso que acontece, exata. Não é? O que acontece é isso mesmo, é que aquela cartilagem que recebe anticorpos que depois vão inflamar a cartilagem, tenta defender-se depositando cálcio em cima da cartilagem. Esse depósito de cálcio para a inflamação, mas endurece a cartilagem. Ora, nós seja mole para amortecer. Claro. Provocador. O facto de ele depois não amortecer vai rasgando a estrutura e vai destruindo a cartilagem, fazendo com que aquela estrutura toda alargue e engrosse. E se nos dedos tem aquele aspecto desagradável à estética e dói alguma coisa, na coluna tem um problema maior ainda, que é que dores violentas que não ficam só na coluna, vão para as outras partes do corpo. Dor, perda de motricidade, formigueiros, etc. Por exemplo, a ciática é uma dor que dói nas pernas e que não tem nada a ver com as pernas, é uma dor que vem da coluna lombar. Justamente porque assim que começam a crescer para a periferia aquelas estruturas das articulações que alargam um bocadinho, utilizando uma linguagem que toda a gente nos entenda, vão comprimir os nervos, porque o nosso corpo funciona, o cérebro manda no corpo todo, e manda no corpo todo enviando e recebendo sinais elétricos que passam por fios e passam todos por dentro da coluna. E depois da coluna são distribuídos para o resto do corpo. Portanto, aí, como existem compressões a nível da coluna, uma artrose da coluna faz logo sensações muito mais intensas e que dão dor irradiada, outras sensações desagradáveis irradiadas à distância, de forma muito mais rápida do que uma artrose de um dedo. Um dedo leva muito tempo até doer. Ainda se vai ver muita alteração na coluna. Às vezes há pequenas alterações e já se sofre muito. Acontece, por exemplo, nas hérnias discais, que são um fenómeno absolutamente parecido do ponto de vista da causa a este fenómeno do reumatismo. Na prática, é um fenómeno de anticorpos contra a cartilagem que inflama, que depois perde elasticidade, e ali é patognomónico do nosso objetivo. Aquilo é um discozinho biconvexo que serve de amortecedor. Antigamente os amortecedores deixa de amortecer. Logo as estruturas destroem-se. A que é que vamos sujeitar o Tiago? O Tiago vai ser sujeito a um tratamento por raio laser. Até hoje aqui sempre fizemos agulhas e hoje trago uma coisa completamente diferente. É as pessoas perceberem que a acupuntura pode ser feita sem agulhas. Mas aliás, os pontos a estimular são os mesmos. É isso, não é, Pedro? São os mesmos. Sendo que, por exemplo, aqui no Tiago, se nós... Há pouco até vos falava justamente que nós poderíamos aquecer a região renal. Aqui neste ponto onde estão os meus dedos, são dois pontos que aquecem, que tonificam a energia do rim diretamente. E curiosamente é o primeiro ponto a sofrer quando as pessoas sofrem doenças da coluna. Na prática não é nada de especial, não se sente nada. Nós fazemos sobretudo a crianças, raio laser, porque as crianças é muito difícil espetar-lhe agulhas e por isso para ficarem 20 minutos quietinhas. Claro. Sobretudo abaixo dos 6 anos. É curioso
que as raparigas são mais corajosas do que rapazes. Ou seja, nós conseguimos pôr agulhas aos rapazes a partir dos 12 e às raparigas a partir dos 6. Não me perguntem porquê. Até porque eu estou em desvantagem, que são rapazes, não é? A vaga de difamação masculina O deste programa hoje programa. estava... Não assistiu à conversa anterior, pois não? ora bem, não sei, ainda por cima. Ainda Agora por cima. parece que sou um aliado Parece da Cristina. verdade, da Cristina. Mas, não, mas é um Tragam as facto, agulhas, por favor, e espetem todo. é um facto que as mulheres costumam suportar melhor a Melhor a dor dor. do que os homens e, portanto, compreende-se aquilo que acabou de dizer, não é? É por esse motivo é que vocês têm É que os nós é filhos. que temos filhos, não é? Já sabia. Bom, mas, de qualquer coisa, aqui é uma constatação de facto e que não tem importância. Sim. Aqui também se faz passar a mesa. Na prática, o que nós estamos a fazer é estimular pontos de acupuntura com raio laser. O paciente não sente nada, de nada, de nada. Tiago, nada. Ouve-se Rigorosamente nada. este apenas barulhinho, o sim. brrr, que é um sonzinho, um som que é feito. E lá dentro o que é que se está a passar? Está-se a passar um feixe de raio laser, que são fotões, que estão a estimular um nervo. Tal como eu disse, o cérebro controla tudo através de nervos. Na prática, a acupuntura funciona estimulando os nervos que o cérebro controla, modificando o efeito que o cérebro produz no organismo. Ó Pedro, algo que deve ser usado só, neste caso, se o Tiago tivesse problemas, ou pode ser usado como prevenção? Sim, neste caso pode ser usado como prevenção. Pode ser usado como prevenção. Mas eu estou a simular... indicado em tratamento. É um tratamento, não é? O Tiago supostamente é uma pessoa cheia de saúde, não nos falou de sofrer de coisa nenhuma. O que eu estou a fazer são pontos de acupuntura como se ele sofresse de um problema de coluna e de um problema, por exemplo, este ponto que nós vamos fazer aqui em cima, É horrível. é um ponto que trata todos os ossos do corpo, independentemente de onde estão. Da mesma eles que eu fiz atrás tratariam a energia do rim, portanto poderiam tratar qualquer pessoa que sofresse de qualquer tipo de reumatismo. Quando dói aqui é muito emocional porque vai doer, É verdade, é vai doer verdade. as costas. É verdade. Entretanto, há uma ideia errada que as pessoas têm, é que o reumatismo é uma doença das idades. Qualquer pessoa, há pouco utilizei o exemplo de um idoso e de se ver num idoso as mãos deformadas, portanto que eles tiveram mais tempo para deformar. Mas o reumatismo pode começar desde que se nasce. Aliás, há doenças reumáticas, como a febre reumatoide, como o reumatismo articular, a artrite reumatoide, como o lúpus, que acontece sobretudo em adultos jovens. A fibromialgia é um reumatismo também, acontece sobretudo em adultos jovens. E os fibromialgicos, inclusive, foram durante muitos anos menosprezados e foram classificados como doentes Queixosos. Queixosos, preguiçosos, não é? psicológicos, hipocondríacos, preguiçosos, enfim, tinham mania que tinham estavam uma- doentes e não tinham nada. panóplia de nomes. Agora já se descobre os anticorpos que fabricam a doença, que já são os pobres infelizes. Isto eu peço desculpa, aqui o Tiago assustou-se de Eu ter espetado o dedo num ponto. Sim. Ok? Na prática foi eixar o ponto da acupuntura, é um ponto que poderia tratar quaisquer espécie de problema de ombros. As pessoas que sofrem de reumatismos, com o tempo, mais cedo ou mais tarde, vão ter tendinites frequentemente dos ombros, porque na prática são ligamentos que são facilmente sujeitos a grande tensão. Sim. E, portanto, Que é As muito mudanças usado no climáticas dia a também dia. têm que ver com dores que têm, surgem no pescoço. sobretudo porque estes dois pontos, segundo a medicina chinesa, este ponto que eu vou fazer agora aqui, como o seu homolateral, como um outro que fica aqui em baixo, são pontos designados também por portas do vento. É suposto o vento entrar por ali, não é por acaso também que as nossas avózinhas nos diziam para não virarmos as costas ao vento. Elas tinham razão. Se nós virarmos as costas ao vento, ficamos mais facilmente doentes. Doentes de qualquer coisa, não tem que ser necessariamente de dores nas costas. Sim. Porque a nossa imunidade enfraquece. O vento penetra por pontos especiais que os chineses identificaram e que lhe chamaram portas do vento. Estes dois pontos que eu acabei de fazer Desse são aqui, exemplos na nuca? aqui na nuca também, que ficam E na o parte de outro? trás. E depois vão fazer contraturas musculares. Os músculos contraem-se. Se já houver desalinhamentos da coluna, essas contraturas agravam os desalinhamentos, porque vão puxar os músculos mais de um lado. Vão contraí-los. E ao contrair, apertam as vértebras e os nervos que já estavam quase a ser comprimidos ficam realmente comprimidos. Como eu resultando em dor. compreendo. Por exemplo, podia-se perfeitamente fazer pontos de acupuntura aqui que se estariam a tratar uma mão. Estes apitos que nós ouvimos, além dos barulhinhos, só avisarmos que passaram 30 segundos. Normalmente 30 segundos é o tempo suficiente para estimular bem um ponto de acupuntura por raio laser. O laser permite É àquelas menos pessoas eficaz que a agulha? um pouco menos eficaz que a agulha.
A agulha, digamos que o laser fará 80% do efeito da agulha. De qualquer das formas, mais vale 80% de um tratamento bem feito do que 100% de um mal feito, porque o doente tem medo. Neste sentido, nós acabamos de fazer raio laser às crianças, porque de outra forma nós conseguimos tratar, e aos adultos que abominarem agulhas, há alguns. Sim, alguns que não sequer as podem ver. Evidente, porque às vezes são fobias, as fobias são irracionais, não têm justificação. E obviamente que um tratamento desses à força também não é possível fazer, portanto, se o paciente estiver faria mal ao paciente. Se ele estivesse todo contraído e tenso, certamente não ia ter o resultado desejado. Faria mal, portanto, teria menos resultado do que se nós tratarmos com o raio laser. Claro. Portanto, o laser é uma opção para as pessoas que eventualmente queiram fazer a acupuntura, mas tenham medo de sofrer com a agulha. Pedro, estes pontos que foram aqui atingidos por ti são aqueles que também evitam, por exemplo, a gripe? Há um ponto melhor ainda para a gripe. E este até pode ser feito em casa, posso explicar às pessoas. Aqui. Entre o polegar e o indicador? Exatamente, e pode ser feito com a pressão de um dedo. Aqui e este aqui. Eu vou fazer para as câmaras. Estes 2 pontos são pontos que podem ser feitos em casa como preventivos da gripe. Podemos pressionar com aqui, o polegar. É só achar o espaço onde acaba os 2 ossos. Nós sentimos aqui o osso. A seguir, faz o ângulo entre os 2 ossos e pressionamos, ok? É um ponto chamado ragu, o que quer dizer boca de tigre. E tem a ver, essa denominação vem de uma técnica de artes marciais chinesas, que é a garra de tigre, ok? Esta é a boca do tigre. É só isso que quer dizer o ponto. A pressão deste ponto... quer de uma mão, quer da outra? Quer de uma mão, quer da outra. Podemos passar de uma mão para a outra. Pode ajudar a tratar a gripe e pode ajudar a preveni-la, pode aumentar as defesas e trata tudo o que for dores de cabeça e perturbações de otorrino, do género sinusite, rinite. Daí o efeito sobre as gripes são as constipações, desinflama os pulmões, tórax e a parte superior e o crânio, no global, todas as estruturas do crânio. Vamos sentar. Obrigada, Tiago. Em regime de autoajuda, ou é preferível que alguém comprima esses pontos? As duas maneiras servem. De qualquer das formas, isto vem de encontro àquela noção que Isto porque nem toda a gente tem a mesma energia. Evidente, nem toda a gente tem a mesma energia. Evidentemente, e o Jorge que estás a dizer tens toda a razão, no sentido em que se for feito por outra pessoa é melhor. Contudo, é eficaz uma pessoa autoestimular e fazer alguns... Aliás, é uma coisa normal de acontecer na China, não em Portugal. Os chineses todos têm alguns conhecimentos da acupuntura, poucos. E sabem todos estimular pontos da acupuntura de forma a tratar este e aquele problema de saúde, de forma a ficarem melhor. A minha mãe sempre me fez, toda a vida quando eu era pequenino, às vezes até com recurso a uma colher ligeiramente aquecida, pressionando com a colher um ponto da acupuntura para me fazer melhorar uma dor de cabeça, uma gripe, uma dor de barriga, qualquer coisa assim, assim parecida. Mas realmente esta noção que eu queria deixar passar aqui hoje também é de que o que faz o efeito é o ponto. O melhor método para estimular esse ponto é a agulha. É o mais eficaz. Mas na falta de agulha pode ser substituído. Aliás, eu tenho um episódio que foi quase dramático, passado ainda por cima no Japão, que demonstrou claramente esse efeito. Foi salvar uma vida com um dedo. Isto aconteceu, eu vou ser muito rápido, senão ocupo demasiado tempo. Campeonato do Mundo de Karatê 1993, Japão. Eu estava lá como médico da Seleção Nacional de Karatê. Uma australiana deu um murro na garganta de uma sul-africana. Ao contrário, a sul-africana é que deu o soco na australiana. A australiana perdeu os sentidos, fez paragem cardíaca. Tentaram reanimá-la pelos métodos convencionais, inclusive com desfibrilador, e ela pura e simplesmente não reanimou. A equipa portuguesa empurrou-me à força para dentro do tapete, vai resolver. Eu segurei um pé com um dedo, pressionei a planta do pé e ela acordou. O povo japonês que estava a ver aplaudiu de pé. Tive uma ovação de pé, porque o povo japonês sabia o que estava a acontecer. Ou seja, o que eu estava a fazer era shiatsu, pressão de um ponto da acupuntura. Justamente o ponto 1 do meridiano do rio, tal que fica na planta dos pés. Porque estimula a energia, passa por dentro do coração antes de chegar à garganta. E conseguiu, funcionou. Portanto, tudo isto para dizer que a pressão de um ponto pode ter um efeito altamente eficaz. E se formos por aí, ou eu penso que toda a gente sabe que eu sou mestre de artes marciais, pelo menos não é segredo. Os pontos vitais das artes marciais, aqueles pontos letais, são os mesmos pontos da acupuntura. É uma questão de dose, como nos medicamentos.
Qualquer medicamento Claro que sim. pode fazer mal se for tomado em excesso. Um ponto de acupuntura feito com toda a força faz paragem cardíaca. Foi o que aconteceu à coitadinha da australiana. Levou um soco num ponto que fazia E nunca paragem mais se cardíaca. esqueceu do nome de Pedro Bem, Choi. e foi a sorte Muito dela. obrigado, Pedro.